Shalom, 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 a paz do Senhor para todos. A paz do Senhor, estamos aqui para mais esse momento maravilhoso na presença do Deus vivo. Estamos aqui para mais esse momento de crescimento espiritual. Estamos aqui para a glória de Deus. Seja bem-vindo. Aixa, esse nome é difícil, hein? Seja bem-vinda ou bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para esse crescimento, pois a nossa mente, ela tem que crescer em nome de Jesus, e nós devemos nos encher da presença de Deus. Fique nessa live, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque você vai aprender coisas tremendas hoje aqui. Deus vai falar contigo, por isso eu te peço que você permaneça nessa live. Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Nós vamos esperar para ver se mais alguém entra nessa live para a gente começar com o conteúdo. Caroline, seja bem-vinda. Minha bênção. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra, porque o Senhor nessa tarde vai te encher do Espírito Santo. Você sairá dessa live impactado pela presença de Deus, porque a presença de Deus vai transformar a tua vida. Sabe o que verdadeiramente nós precisamos para as nossas vidas? É um real encontro com Cristo. O que a gente precisa verdadeiramente é um encontro verdadeiro e real com Cristo. Isso vai mudar a tua história. E é nesses momentos assim, é nessas lives de crescimento, onde nós temos um encontro com Cristo, com a palavra, e nós somos edificados. Nós somos edificados e abençoados. Amém? Então eu peço que você permaneça conosco. Quero pedir a Carol para que ela possa compartilhar também essa live. Compartilha aí, nega, para que mais pessoas possam entrar nessa live. Eu sei que existem pessoas que vão assistir agora ao vivo, mas também sei que existirão pessoas que vão assistir depois, né? Então, isso é uma bênção. Então, Carol, vai compartilhando aí, vai espalhando, vai mandando para os contatos, para que as pessoas possam receber essa palavra. Receber essa palavra. Nós não podemos perder a oportunidade de crescer, né? A palavra de Deus. Eu tenho certeza que nessa tarde Deus vai entregar uma revelação poderosa ao teu coração. Vai ser forte, vai ser bênção, vai ser tremendo em nome de Jesus. Tá bom? Então fique atento. Fique ligado, fique conectado, porque Deus vai falar contigo nessa tarde em nome de Jesus. Gislane Alves, seja bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua história e a sua trajetória. Amém? Antes de começar, eu quero cantar, louvar um hino. Vou cantar parte dele, pois eu estou sem celular aqui, eu não vou saber cantar ele todo, mas eu vou cantar parte desse louvor, né? Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nessa tarde eu quero estar tomando a palavra de Deus. Quero estar tomando a palavra de Deus para que nós possamos ler. E eu desejo falar sobre transformações que marcaram. E eu quero estar trazendo exemplos bíblicos de pessoas que foram transformados ou moldados para melhor. Exemplos bíblicos de pessoas que foram moldados para pior, por conta da sua má decisão, por conta da sua má escolha. Então o tema que nós vamos estar abordando nessa tarde é justamente esse tema, né? Nós vamos estar falando sobre isso e também daqueles que permaneceram firmes, como Daniel e José, que mesmo em meio às lutas permaneceram firmes. Então vou estar tomando as escrituras nessa tarde para estar meditando com você, que vai estar assistindo agora ou que vai estar assistindo depois. Eu tenho certeza que se você ficar até o término desse vídeo, até o término dessa live, a sua vida será impactada, porque o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito de Deus vai falar com você, porque Jesus ainda fala por meio da palavra, por meio dos profetas e por meio daqueles que são seus servos, seus amigos. Nós estamos aqui como Noé. Noé foi um pregador. Noé, ele pregou. Poucos deram credibilidade. Não nos assusta sabermos que muitos não nos dão credibilidade. Porque Noé também foi assim. Noé também foi assim. Noé pregou, Noé avisou, Noé foi a voz de alerta para aquele povo que antes do dilúvio. Noé foi a voz de alerta para aquele povo, mas aquele povo não quis ouvir o alarido de Deus, não quis ouvir o alerta de Deus, não quis ouvir a palavra do Senhor. Mas Noé foi um pregador incansável. E Noé começou a construção de uma arca. Começou a construção de uma arca. E o povo zombava de Noé. Vendo Noé construindo aquele monumento, aquela embarcação, aquela construção daquela arca, e o povo zombava de Noé. Não importa, né? O importante é que a gente transmita a palavra de Deus. E eu quero tomar uma escritura nessa tarde. Eu quero tomar uma escritura que diz assim, ó. São agora exatamente 3 e alguma coisa. São 3h42. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, me amas mais do que a esses? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou-lhe perguntar-lhe: Simão, filho de João, ama-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes tudo.
Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Propósito de Deus para a vida de Pedro. Apacentar as ovelhas. Nós vamos entrar na vida de Pedro e nós vamos falar a transformação que Pedro sofreu. A transformação que aconteceu na vida de Pedro. Nós vamos falar ali o que aconteceu na vida de Pedro. Amém? Mas antes, eu quero falar do que aconteceu na vida de Paulo. Na vida de Paulo. Adrícia Silva. Glória a Deus. O que aconteceu na vida de Paulo? Quem era Paulo? Perseguidor dos cristãos. Perseguidor da igreja. Nós estamos falando aqui de mudança. Nós pregamos na última live, nós falamos sobre que Deus não muda, mas nós precisamos mudar. Deus não muda, mas nós precisamos dessa mudança. Nós precisamos dessa mudança. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece o mesmo. O mesmo que ele operou no passado, ele continua operando nos dias em que estamos a viver. Você já se perguntou como as decisões espirituais podem mudar o seu destino? Você já se fez essa pergunta? Como as decisões que você toma espiritualmente podem mudar o seu destino? Pode mudar a sua vida. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que diante de escolhas, viveram mudanças profundas. Está repleta. Nós vamos usar alguns exemplos aqui. Nós vamos falar aqui sobre a vida de Paulo. Nós vamos falar aqui sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Zaqueu, sobre a vida de Daniel, sobre a vida de Saul. Nós vamos falar aqui sobre a vida de Judas Iscariotes. Nós vamos falar aqui sobre a vida desses homens. Os exemplos que ficaram para que a gente possa se espelhar, para que a gente possa seguir, para que a gente possa ser abençoado. Amém? Louvado seja Deus. Então a gente vê que a Bíblia está repleta desses exemplos de pessoas que foram mudadas, de pessoas que foram transformadas. Alguns para a glória de Deus, outros para a sua ruína. A decisão que você pode tomar, o nome de Deus pode ser glorificado. A decisão que você pode tomar, a sua vida pode ser arruinada. Então, por isso, você precisa ter muito cuidado com as mudanças. E nós temos falado aqui que você precisa mudar para melhor. Você precisa mudar para melhor. Amém? E nesse vídeo, nessa live, você verá como as transformações verdadeiras revelam a importância da constância, do arrependimento e também da fidelidade. A importância da constância. A palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E você vai ver que também o Evangelho é mudança de vida, arrependimento. Jesus pregou arrependimento. Pedro pregou o arrependimento. A igreja primitiva pregou o arrependimento. João Batista à beira do Rio Jordão pregou o arrependimento. E hoje não é diferente. Temos que nos arrepender dos nossos erros. Temos que nos arrepender, irmão, não dá
para adaptar a nossa vida errada com as coisas de Deus. Não dá. Você precisa dessa mudança, você precisa dessa transformação para a sua vida. Você precisa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e da sua falha. E viver uma vida de fidelidade. De fidelidade. Assim como Daniel, assim como José, que foi fiel, assim como Jó, que foi fiel. E Deus, Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, no primeiro ponto dessa mensagem eu quero falar sobre a mudança que Paulo sofreu, de perseguidor a apóstolo fervoroso. De perseguidor a um apóstolo fervoroso. Perseguia. O nome dele era Saulo de Tarso. Depois ele foi e sofreu a transformação, a mudança. A mudança que nós estamos pregando aqui. A mudança que nós estamos falando aqui. Paulo sofreu uma mudança na sua vida. Antes ele era conhecido como Saulo, perseguidor, cruel, homem sanguinário, homem cruel, perseguia os cristãos, matava os cristãos violentamente. E eu acredito que Paulo estava, acredita-se, que Paulo estava assistindo quando Estevão estava sendo apedrejado. Paulo estava vendo, Paulo estava assistindo o que estava acontecendo ali com Estevão. Porém, após o seu encontro com Jesus, no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, você pode ver que, porém, depois desse encontro que ele teve ali com Jesus no caminho de Damasco, a vida dele foi transformada. Por isso que eu falei no começo dessa live, dizendo que tudo que nós precisamos é ter um verdadeiro encontro com Cristo, é ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E a gente observa que no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, vai narrar que Paulo teve um encontro com Cristo. Paulo ia cavalgando, andando em seu cavalo, quando de repente uma luz muito grande aparece. Paulo cai do cavalo. Paulo caindo do cavalo, ele escuta a voz que disse: Paulo, Paulo, porque Saulo, 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 por que me persegue? Por que estás a me perseguir? Mas Saulo, ele não estava perseguindo, ele estava perseguindo os cristãos. Perseguindo os cristãos, estava perseguindo a Cristo. Quem nos persegue está perseguindo a quem? Ao próprio Cristo. Quem nos persegue, quem persegue aqueles que levam a verdadeira palavra de Deus. Eu estou falando aqueles que levam a verdadeira palavra de Deus, porque tem muitos pregando aquilo que não está escrito, tem muitos vivendo uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus, e não tem como Deus estar com uma pessoa dessa, porque ou a gente muda, ou a gente tem um verdadeiro encontro com Deus e para de ser perseguidor para se transformar em um verdadeiro pregador do Evangelho. Porque o que é que diz a palavra de Deus? Que nós somos os defensores do Evangelho. Uns pregam a Cristo por inveja, outros pregam por ganância, outros pregam por orgulho, né? O importante, aí Paulo vai dizer assim, o importante é que Cristo está sendo pregado. Mas outros pregam a Cristo sabendo que foram postos para defesa, para defender o Evangelho. E eu creio que Jesus me libertou, Jesus me levantou para defender o Evangelho. Eu não estou aqui para defender uma religião, eu não estou aqui para defender uma igreja, eu estou aqui para defender o Evangelho. Paulo vai dizer
que se alguém prega outro evangelho que não seja esse, seja anátema, não o aceiteis, não recebas, não aceite. Então a gente observa que Paulo, ele vem nos dando essas lições, e de perseguidor, Paulo vai ser transformado em um discípulo. De perseguidor, Paulo vai ser levantado como um apóstolo fervoroso. Seu encontro no caminho de Damasco foi aonde a sua vida foi mudada. No encontro no caminho de Damasco foi aonde a vida de Paulo foi transformada. E é isso que verdadeiramente nós precisamos. Romildo, Deus abençoe. É isso que verdadeiramente nós precisamos. No caminho de Damasco, ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com aquele que ele perseguia. E quantas pessoas estão perseguindo os cristãos? Quantas igrejas estão sendo perseguidas aí fora? Aqui no Brasil nós temos ainda a liberdade de pregar o evangelho. Aqui no Brasil a gente ainda tem a liberdade de falar em nome de Deus. Mas existem países aí onde a pessoa não pode mais falar, não pode, tem que fazer reuniões secretas, porque não pode falar publicamente a palavra de Deus. E a gente tem essa liberdade aqui no Brasil e não aproveita. Paulo era perseguidor da igreja, porque a igreja do Senhor ela é perseguida. E o que é que a palavra de Deus vai dizer? A palavra de Deus vai dizer assim, irmãos: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque você está sendo perseguido não é motivo de você ficar triste, cabisbaixo. Porque você está sendo perseguido não é motivo de você ficar desanimado. É motivo de você se alegrar. Porque Deus ele vai tratar com aqueles que estão te perseguindo. Deus vai marcar encontro com aqueles que estão te perseguindo. E quando mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, exultai-vos, quer dizer, não fique triste, não fique desanimado. Estão falando mal de você, estão lhe perseguindo, estão denegrindo a sua imagem, estão dizendo que você não vale nada, estão dizendo que você é isso, é aquilo. Porque assim, quem quer se levantar diante da presença de Deus sofre perseguições. E ele estava perseguindo aqueles que estavam querendo ficar de pé diante da promessa. Mas Deus marcou um encontro com Paulo para mudar a vida dele. Deus marcou um encontro com Paulo para transformar a vida dele. Deus marcou um encontro com Paulo para transformá-lo. Porque Deus muda, Deus transforma, Deus liberta. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Ele foi completamente transformado através daquele encontro, onde ele viu a luz e de repente uma voz que disse: Paulo, Paulo, por que me persegue? E Paulo ficou cego. E um servo de Deus teve que orar por ele, para que ele voltasse, as escamas caíssem dos seus olhos e ele voltasse a enxergar. Porque quem persegue a igreja está cego. Por conta da sua cegueira espiritual, você persegue o povo de Deus. Por conta da sua cegueira espiritual, porque existe muito cego espiritualmente. Porque o Deus desse século, Deus abençoe Joyce, te amo. Porque o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Paulo estava cego. Paulo estava perseguindo os cristãos porque ele estava cego. Ele tinha uma cegueira sobre a sua vida. E o Deus desse século, Joyce, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Nós precisamos verdadeiramente ter um encontro com Cristo. O encontro que Paulo teve com Cristo mudou a vida dele, transformou ele da água para o vinho,
Foi uma transformação real, foi uma transformação verdadeira. O que Deus fez na vida de Paulo, Deus quer fazer na minha vida. Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus quer fazer na vida daqueles que não entendem, que não compreendem. Aleluia. De inimigo do evangelho, passou a ser o maior missionário da igreja. De inimigo do evangelho, passou a ser um dos maiores missionários da igreja, fundando igrejas, preparando o povo, ensinando, discipulando, doutrinando. De perseguidor, ele passou de ser uma grande ferramenta de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim: ele é para mim um vaso escolhido. Ele é para mim um vaso escolhido. Deus tem te escolhido também. Você para Deus é um vaso escolhido. Ele quer fazer uma mudança. Ele quer mudar a sua vida. Deus não precisa mudar, mas eu e você precisamos. Nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos de uma transformação. Aleluia. Esse é para mim um vaso escolhido. Deus está te escolhendo. Deus vai escolher as pessoas que vão assistir essa live. Sei que muitos não vão entrar ao vivo agora, mas muitos assistirão. Deus vai escolher pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Por isso eu peço desde agora que você compartilhe com alguém que vai precisar ouvir isso. Que você compartilhe com alguém que vai precisar dessas palavras. Espalhe a palavra de Deus. Aleluia. Então, de inimigo do evangelho, ele passou a ser um dos maiores missionários da igreja primitiva. Um verdadeiro milagre de mudança. Paulo foi um verdadeiro milagre de mudança. Porque o Evangelho de Cristo nos confronta. O Evangelho de Cristo nos transforma. O encontro com Cristo nos molda. Nós não podemos permanecer o mesmo. Porque quando nós temos verdadeiramente o encontro com Cristo, nós somos transformados. Nicodemos foi ter com Jesus de madrugada. E Jesus olhou para ele e disse assim: necessário te é nascer de novo. Dami, Rezende, Damiano, Deus abençoe, Dami. Glória a Deus. Amém? Então nós precisamos dessa mudança. Jesus quer mudar a tua vida. O próximo exemplo de pessoa que foi transformada, que nós vamos ver agora, é Zaqueu. Zaqueu, para quem não conhece a história de Zaqueu, Zaqueu, ele era de pequena estatura, era um homem baixo, mas Zaqueu nasceu no seu coração o desejo de conhecer a Cristo, amém? O desejo de conhecer a Deus, e por isso Zaqueu, sabendo que Jesus vai passando perto da sua região, Zaqueu vai dar um jeito de ter um encontro com Jesus. Na verdade, ele não queria que Jesus parasse, nem que Jesus entrasse na sua casa. Claro, poderia ser que ele desejasse isso, mas ele só queria ver. Ele só queria saber quem era esse Jesus, de que tantas pessoas falavam. O Jesus que expulsava demônios, o Jesus que curava enfermos, o Jesus que quando ensinava os corações das pessoas ardia, pegava fogo. Aleluia! E Zaqueu está curioso, querendo saber quem é. Zaqueu é de pequena estatura, era baixinho. Zaqueu vai subir em cima de uma árvore porque ele queria ver Jesus. Zaqueu subiu em cima da árvore. E vai dizer a Bíblia Sagrada que a árvore era de difícil acesso. Mas Zaqueu subiu, porque o desejo de Zaqueu era maior. Quando a pessoa está desejosa de alguma coisa, ela dá um jeito. Ela não olha para a dificuldade, ela não olha para os obstáculos, porque ela desejava mais do que tudo conhecer Jesus. Aleluia. E ele vai sofrer uma mudança, ele vai sofrer uma transformação. Zaqueu era um homem ganancioso, só pensava em dinheiro. É que nem muitos, hoje em dia, que só visa dinheiro, que só pensa em dinheiro.
que estão pregando aí por conta de dinheiro? Quantos que só visam o dinheiro, a ganância? E Zaqueu era ganancioso, ele roubava, ele pegava, ele roubava. Zaqueu era esse tipo de pessoa. Mas ele vai ter um encontro com Cristo, porque o desejo que estava no coração dele era de ver a Jesus. Jesus chega debaixo da árvore e vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje, Zaqueu, eu quero pousar em tua casa. Desce depressa. E eu muitas das vezes fiquei batalhando, dizendo: para que Deus não tem pressa não? Tem mais... A Bíblia diz o quê? Que o salmista Davi esperou com paciência no Senhor. Mas para tomar uma posição diante de Deus, é preciso pressa. Para que você tome uma posição diante do Senhor, é preciso pressa. Por isso ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ter um tratado contigo. Desce depressa, porque eu preciso ir na tua casa. Desce depressa, porque eu preciso que você me confesse os seus erros. Desce depressa, porque eu preciso ter um particular contigo. Glória a Deus. E quantas pessoas estão precisando de um particular? Quantas pessoas que Jesus quer entrar dentro da sua casa e fazer uma mudança, uma transformação? Porque Deus não precisa mudar, mas eu e você precisamos dessa mudança. E um homem que era ganancioso, um homem que passava a perna em todo mundo, um homem que só pensava no dinheiro, vai ser transformado em um homem generoso. Oh glória, aleluia, em um homem generoso que reparte parte dos seus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Zaqueu era rico, porém desonesto. Zaqueu tinha dinheiro, mas ele era desonesto. E Deus quer que eu e você sejamos honestos. Deus quer que a gente seja honesto. Amém? Glória a Deus. Mas ao se encontrar com Jesus, lá em Lucas capítulo 19, você pode observar. Pega a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, porque muitos deixam a Bíblia lá aberta em cima da estante, no Salmo 23, no Salmo 91, e acha que isso vai resolver alguma coisa. Não resolve, porque Bíblia não é amuleto, amuleto também não resolve. Bíblia é para ser lida, Bíblia é para ser aprendida, Bíblia é para ser compartilhada, ensinada. E quer que eu diga a você, sabe por que eu gravo essa live? Porque quando eu ensino, eu aprendo mais. Eu leio, mas quando eu ensino, eu aprendo mais. E eu estou aqui aprendendo com Jesus. Nós estamos aqui aprendendo com Jesus. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem sabe Zaqueu, o dinheiro, a riqueza não trazia satisfação para Zaqueu. O que Zaqueu precisava verdadeiramente não era de mais dinheiro. Zaqueu precisava verdadeiramente era de um encontro. Zaqueu, Alícia, Deus abençoe. Do encontro que Zaqueu precisava. Jesus chega na casa de Zaqueu. Zaqueu abre a porta, entra Jesus, Jesus entrou. E quando Jesus entra, Jesus vai só observar. E de repente Zaqueu vai dizer assim: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Oh glória! Aquele homem que era ganancioso, que só pensava em dinheiro, só pensava em tirar dos outros, que só pensava em passar a perna no povo para poder ter mais. Agora ele aprende a ser generoso, ele vai compartilhar, ele vai semear, ele vai espalhar, ele vai dar, ele vai doar, ele vai entregar. Ele vai entregar.
transformação. É isso que nós precisamos, porque Deus não precisa mudar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas eu e você precisamos de mudança. Nós precisamos. Eu preciso mudar, você precisa mudar. Quem não precisa? Só Deus. Mas eu e você? Então, muitas pessoas estão sofrendo uma mudança. Mas que mudança é essa? A mudança de Zaqueu foi para melhor, porque Zaqueu se arrependeu. E quando Zaqueu se arrependeu, Deus disse assim para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque houve arrependimento, houve quebrantamento, houve uma pessoa que estava deixando de ser ganancioso e agora ele estava pensando em compartilhar com os outros aquilo que ele tinha. E tem gente que não tem coragem de tirar nem de 10%, nem 5% para compartilhar com quem está precisando. Ganancioso. Tem gente que só pensa em acumular. Para que tanto? Só pensa em juntar. E o coração fica preso no dinheiro. Jesus está te chamando hoje, quer operar uma mudança em tua vida. Quer que você pare de ser ganancioso e seja, aleluia, transformado e seja uma pessoa generosa. Que tira parte do muito que Deus tem te dado. Tira parte do muito que Deus tem te dado para compartilhar, espalhar e dar àquele que precisa. Eu estou aqui para pregar a verdade, irmão. Porque foi para isso que Jesus me resgatou, me tirou da lama. Eu era para estar nas drogas. Eu era para estar lá, mergulhado no álcool. Eu era para estar lá, ninguém estava lá não, quando eu estava passando meus traumas, passando as minhas dificuldades, ninguém estava lá para ver não, mas Jesus estava. E ele disse: não desiste, não para. Aleluia, por isso eu estou aqui pregando que você e eu precisamos mudar. E Jesus transformou a vida de Zaqueu, Jesus transformou a vida de Paulo. Pare de perseguir aqueles que são de Deus. Pare de falar mal àqueles que oram. Pare de falar mal daqueles que buscam a Deus. Pare de falar mal daqueles que têm se levantado como uma voz profética para esse tempo. Pare de ver o erro. Ah, mas ele é perseguidor, ele é ruim, ele é isso e aquilo. Não importa. Jesus mudou. Jesus transformou ele. Aleluia. Glória a Deus. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus está entrando na tua casa hoje. Jesus está entrando na tua vida hoje. Porque a partir de hoje eu sei que tem pessoas que vai passar a ser mais generosa. Eu sei que tem pessoas que a partir de hoje vai parar de perseguir os cristãos, vai parar de perseguir quem ora, vai parar de perseguir os servos do Senhor. Porque hoje você está tendo um encontro com Cristo, você está tendo um encontro com a luz, você está tendo um encontro com a verdade. Aleluia! Louvado seja o nome do Rei, louvado seja o nome do Grande. Vamos para mais um exemplo de pessoa que foi mudada. Você quer mais Bíblia? Você quer mais de Deus? Você quer aprender mais? Quer crescer mais? Eu posso falar outra pessoa aqui, Pedro. Pega o começo da live. Eu comecei falando sobre Pedro. O texto que eu tomei falava sobre Pedro. E Pedro, ele teve uma fase onde ele disse para Jesus: eu darei a minha vida por ti. Mas Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro negou. Pedro caiu. A profecia que saiu dos lábios de Jesus, a profecia que saiu da boca de Cristo se cumpriu. Pedro negou ao Senhor. Mas Pedro vai ser transformado. Diga glória a Jesus. Pedro vai ter um encontro no dia de Pentecoste. O Espírito Santo vai descer sobre a vida de Pedro. A presença do Senhor vai descer sobre a vida de Pedro. E Pedro vai ser transformado. Eu estou pregando aqui para quem quer ser transformado. Eu estou pregando aqui para quem quer ser moldado. Aleluia. É para essas pessoas
Essa mensagem ela tem alvo, assim como ela tem alvo, ela vai alcançar quem precisa ouvir essa palavra. Pedro vai ser transformado. Aleluia. Mesmo tendo negado Jesus. Pedro se arrependeu e foi restaurado. João 21. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, Jesus aparece. Novamente Jesus havia entregado a sua vida lá na cruz, mas ele volta para ter um tratado com Pedro que o negou. Mas Jesus não desistiu de Pedro, viu? Você acha que Jesus desistiu de você por causa daquele seu fracasso? Você acha que Jesus desistiu de você por causa daquele seu erro? Jesus não desistiu de Pedro. Jesus vai ter um encontro com Pedro. E quando Jesus chega, vai dizer: Pedro, ele pegou, começou a fazer um churrasco de peixe na beira do mar e chamou Pedro para comer com ele. E quando eles estão ali se alimentando, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: Senhor, eu te amo. Jesus vai olhar e vai perguntar novamente: Pedro, tu me amas? Jesus vai dizer: tu sabes. Pedro vai responder: eu te amo, Senhor. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Eu te amo, Senhor. E Jesus vai perguntar a terceira vez, Jesus vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro vai se entristecer e vai dizer assim: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Quando Jesus perguntou pela terceira vez, ele se entristeceu, porque ele sabia o que ele fez. Ele sabia que ele negou, ele sabia que ele negou a Cristo. E quando ele viu Jesus perguntando pela terceira vez, ele vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, glória a Deus. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Se tu me ama, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Se tu me ama, Pedro, apacenta o meu rebanho. Cuida das minhas ovelhas. Aleluia. E o Senhor nos tem chamado para apacentar. Hoje existem muitos que estão espalhando, mas o Senhor nos chamou para apacentar. O Senhor não nos chamou para espalhar. O Senhor chamou para ajuntar, para apacentar, para cuidar. E muitos não entendem isso. Muitos aí desqualificados, despreparados. Muitos obreiros aí despreparados, desqualificados, querendo fazer a obra de todo jeito. Mas nós estamos aqui porque nós amamos Jesus. E quem ama, apacenta. Quem ama, cuida. Quem ama, ora. Quem ama, protege. Quem ama, intercede. Apoie o ministério do seu pastor. Apoie o ministério daquele que cuida da sua alma. Apoie o ministério dele. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Cuide da sua casa, cuide dos cordeirinhos, cuide da sua família. Louvado seja Deus. Ah, mas estão longe de mim. Ore. Ah, mas estão morando lá do outro lado. Ore por eles. Interceda, bota o seu joelho no chão e clame pela vida deles. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, cuida do meu povo. É por isso que nós temos nos levantado. Nós temos nos levantado para levar, para proclamar, para anunciar a palavra do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus e eu sei que Deus vai falar com mais alguém. Alguém vai entrar nessa live. Alguém vai ter que ouvir essa palavra. Porque essa mensagem tem endereço. Tem endereço. Paulo foi mudado. Zaqueu foi transformado.
E agora Jesus vem tratar com Pedro e vai mudar Pedro também. Pedro vai ser transformado. Glória a Deus. Rayane, Deus abençoe. Ele vai ser transformado, porque é assim, o Evangelho de Cristo nos transforma. E a história de Pedro foi transformada. Ele negou, ele errou, ele fracassou, mas ele se arrependeu, ele recomeçou, ele continuou, ele não desistiu. Eu fracassei. Tem muita gente que por conta que fracassou uma vez, não quer tentar mais. Mas eu fracassou, mas tenta de novo. Eu fracassei, mas vai mais uma vez. E Pedro recebe uma nova chance. Jesus está lá no churrasco, na beira da praia, conversando com Pedro e dizendo: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Cuida deles, Pedro. Porque tu cuidando do meu povo, tu está provando que tu me ama de verdade. Apacentando as minhas ovelhas, tu está provando que me ama. Aleluia. É quando você cuida de alguém que você prova que ama a Deus, meu irmão. Não é com a sua palavra não é com a sua boca dizendo que ama. Te amo, Jesus. E aborrecendo. Do que adianta dizer que ama a Deus e aborrecer o seu próximo? Mas ele não gosta de mim. Problema dele. Deus não te chamou para o conflito, Deus te chamou para apacentar, Deus te chamou para cuidar, Deus te chamou para amparar, Deus te chamou para apacentar. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Aleluia. E Pedro, ele vai se transformar em um dos pilares da igreja. Pedro, ele vai se transformar em um dos pilares da igreja. Amém? A sua história mostra que cair não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Caiu, bate a poeira, porque Deus levanta novamente. Se levante, se erga. Tem um hino que diz assim, se levante do chão, erga a sua cabeça, siga para o alto que produz salvação. Se levante do chão, erga a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Pedro fracassou, mas Pedro se arrependeu, Pedro recomeçou, e isso é válido diante de Deus. Quando alguém decide assim, eu vou recomeçar novamente, eu vou me organizar, eu vou orar mais, aleluia, eu vou buscar mais ao Senhor, eu vou começar a cuidar do povo, eu vou começar a orar mais, eu vou começar a cuidar melhor da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, aleluia, glória a Deus. Se houver arrependimento, houve salvação para Zaqueu porque ele se arrependeu. Houve também restituição na vida de Pedro, porque ele se arrependeu. Se houver arrependimento, irmão, aleluia, haverá restituição. Deus vai restaurar o teu ministério, Deus vai restaurar a tua chamada, Deus vai restaurar a tua casa, a tua família, Ele vai restaurar. Só precisa uma coisa: arrepender-se. Mais nada. Quando ele tem um encontro com Paulo no caminho, com Saulo no caminho de Damasco, que vai ser transformado. Eu estou pregando aqui de mudança, irmão. O evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno é um evangelho que nos leva a mudar. Que nos leva a mudar. Esse evangelho que a pessoa permanece do mesmo jeito, não muda, não sai, permanece a mesma pessoa, isso não é evangelho. O evangelho de verdade muda, transforma, porque Paulo foi transformado de perseguidor a um fervoroso apóstolo de Cristo, fundador das igrejas. Zaqueu, de um homem ganancioso, foi transformado em um homem generoso. Pedro, que fracassou no seu ministério, no seu discipulado, ele recomeça a sua vida, recomeça a sua história. Quer mais Bíblia? Vamos para mais, tem mais exemplo. Tem mais pessoas que foram transformadas também pelo poder de Deus.
Pessoas que mudaram para melhor e não para pior, irmão. Tem mais. Aleluia. Tem mais pessoas que foram mudadas, que foram transformadas. E a gente pode observar na vida de Pedro, a gente também pode observar a vida de José. Pega a vida de José. Quando você pega a vida de José, você vai ver o quê? Que foi um homem fiel. Mesmo diante da adversidade. Porque o tema dessa mensagem é o seguinte, Mari, Deus abençoe, Mari. O tema dessa mensagem é o seguinte: transformações marcantes. Pessoas que mudaram para melhor e pessoas que mudaram para pior. E pessoas que permaneceram firmes. E a gente vai observar que José foi um homem que, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da dificuldade, José, ele permaneceu fiel. Você já leu a história de José? José, ele foi traído pelos seus irmãos. José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi vendido. Deus abençoe, mano. Ele foi vendido como escravo. E a gente observa o seguinte: preso injustamente. Olha quantas aflições, quantas adversidades José sofreu, mas José permaneceu fiel. Aquilo não foi motivo para que ele abandonasse Deus. Aquilo não foi motivo para que ele largasse Deus. Aquilo não foi motivo para que ele deixasse a sua fé. Não, pelo contrário, ele permaneceu fiel. E Deus vai honrar José. Porque quem permanece fiel, Deus abençoa. Amém? José se manteve-se fiel. Você pegando Gênesis capítulo 39, versículo 41, você vê ali a permanência, o que Deus fez na vida de José. Sua constância o levou da prisão ao trono. Olha só o que Deus fez na vida de José, da prisão ao trono. Olha o que Deus faz, Mari, quando uma pessoa resolve ser fiel a Deus, ser fiel aos seus princípios, ser fiel àquilo que ele aprendeu. Quando ele resolve a ser fiel, porque muitas das vezes a gente foi infiel, mas Deus quer que a gente seja fiel, e Deus vai exaltar José. Da prisão, José vai passar para o trono. Deus vai honrar, porque Deus honra aquele que é fiel. Deus honrará aquele que permanece fiel. Amém? Então, a gente observa e vê que a sua constância o levou ao trono, da prisão ao trono. Um exemplo clássico de fé inabalável. José é um exemplo clássico de fé inabalável. Uma fé inabalável, que não para, por mais que passe por dificuldades. Foi acusado, foi vendido, foi traído, foi dado como morto. Mas ele não parou, ele não desistiu, ele permaneceu fiel, ele foi constante, ele não parou diante da primeira dificuldade, ele não parou diante da primeira adversidade, ele permaneceu fiel. Glória a Deus. Amém? Então aprenda com José. José permaneceu. José foi constante. Você só precisa ser constante. Você só precisa ser fiel. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E a gente vê também Daniel. Daniel foi firme. Permaneceu firme em terra estranha. Em terra estranha. Foi levado como cativo. Foi levado como escravo. Mas ali Daniel toma uma decisão de não se contaminar com os manjares do rei. Daniel toma uma decisão firme de não se contaminar. Daniel decidiu de não se contaminar. O problema é que muitas pessoas estão se contaminando. Muitas pessoas não têm firmeza. São pessoas sem firmeza, estão se contaminando. E aquele que se contamina, Deus não vai aprovar o seu caminho. Mas Daniel tomou a decisão firmemente
de não se contaminar com os manjares do rei, mesmo em um império pagão. Você pode pegar aí a Bíblia em Daniel capítulo 1, versículo 6. Daniel orava, irmão, mesmo diante da adversidade, mesmo diante das ameaças, Daniel orava. Vai dizer que Daniel, 3 vezes ao dia, Daniel se colocava na presença de Deus e orava. 3. Tem gente que não passa nem 15 minutos de oração, mas 3 vezes ao dia, Daniel dobrava o seu joelho e orava ao Senhor. 3 vezes ao dia, Daniel colocava-se na presença de Deus para orar, para aprender mais da palavra, para receber mais do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Ele foi fiel, mesmo diante das ameaças de morte. E Daniel foi colocado na cova dos leões. É o que marca a trajetória, é o que marca a história de Daniel. É que Daniel, mesmo diante da ameaça, Daniel não se curvou diante da idolatria. Não se curvou diante da idolatria. Quantas pessoas estão se curvando diante da idolatria, mas o Senhor não nos chamou para adorar imagem de escultura, não nos chamou para adorar homens, o Senhor nos chamou para adorar a Deus. Adorar a Deus. E Daniel disse, mesmo que eu vá para a cova dos leões, eu não me prostrarei diante de homem algum. Eu só me prostro, eu só me curvo para adorar a Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que disse assim, quando ele estava aqui, ele disse para a mulher samaritana, ele disse, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não se curve, não se dobre diante de homens, diante de imagens. Se curve diante do Senhor. Daniel não precisava de uma imagem de escultura para se curvar, para se prostrar. Daniel ele se curvava diante do Deus que é vivo, Deus que é espírito e vida. E eu me lembro que uma vez eu dobrei os meus joelhos diante de uma imagem, a imagem caiu no chão, quebrou-se, foi caco de gesso para tudo que é lado. Caco de gesso para tudo que é lado. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Tinha que pegar aquela imagem e remendar os pedaços. Não vou citar nome, eu respeito a sua fé, eu respeito a sua crença, mas Deus me chamou para ter uma fé racional. Eu tenho a Bíblia. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho a palavra de Deus que me ensina. Aleluia. Louvado seja Deus. Saia da idolatria. Saia do engano. Sai dela, povo meu. Olha o que diz a palavra, sai dela, povo meu. A pressão é grande. A pressão foi grande sobre a vida de Daniel. Ameaçado de morte. Vai ser lançado na cova dos leões, mas Daniel permaneceu firme. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente pode observar que a firmeza é uma virtude. Firmeza, irmão. Permaneça firme. Não largue o teu Deus. Não largue o teu Deus para se sentar na mesa do rei. Não largue o teu Deus para se sentar, para ser aplaudido. Não largue o teu Deus. Quantas pessoas não têm firmeza sentando-se na mesa dos escarnecedores, na roda dos escarnecedores. Daniel permaneceu firme e Deus se agradou da firmeza de Daniel, porque a firmeza é uma virtude. E Deus honra. Deus honra. Deus honrou Daniel. Deus fechou a boca do leão. Sadraque, Mesaque e Abidnego também passaram pela fornalha de fogo, mas eles permaneceram inabaláveis. Diga glória. Porque o tema da mensagem é exemplos marcantes, transformações marcantes
de pessoas que mudaram para melhor, de pessoas que mudaram para pior. Eu vou chegar naqueles que mudaram para pior. Eu vou chegar na vida deles. Eu vou falar deles ainda. Aguardo mais um pouco. O problema é que você está tão viciado em vídeos curtos que você não aguenta ouvir uma mensagem de 1 hora, de meia hora, de 40 minutos. Não aguenta. Viciado em vídeos curtos, né? Mas Daniel permaneceu firme. E Deus vai honrar Daniel. Deus vai honrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus vai honrar aqueles que permanecem firmes. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. E Jesus não nos chamou para construir a nossa casa sobre a areia. Ele nos chamou para construir a nossa casa sobre a rocha, para permanecer firmes. Casa sobre a areia não tem firmeza, mas casa que está sendo construída sobre a rocha, pode vir um vendaval, pode vir a perseguição, pode vir a luta, pode vir o que for, ele permanece firme. Está escrito. Veja José, veja Daniel, veja o que Deus fez na vida de Paulo, veja o que Deus fez na vida de Pedro, veja o que Deus fez na vida de Zaqueu. Agora eu vou falar sobre aqueles que tiveram uma mudança também em sua vida, mas a mudança dele foi para pior. E eu quero falar de Judas Iscariotes. Judas, ele teve uma mudança também na sua vida. E a gente observa que Judas, ele saiu de discípulo a traidor. De discípulo. Foi chamado para ser discípulo. Foi chamado, tinha um chamado, servia. Mas Judas vai trair. Judas vai cair. A mudança de Judas vai ser para pior, não vai ser para melhor. Vai ser para pior. Judas caminhou com Jesus, irmão. Judas viu milagres. Judas viu coisas acontecendo. Judas viu milagres acontecendo diante dos seus olhos. Judas viu quando ele cuspia no chão, fazia lodo, passava nos olhos do cego e o cego voltava a enxergar. Judas viu milagres extraordinários, Jesus fazendo, realizando, transformou a água em vinho. Você acha que Judas não viu? Jesus fazendo milagres, Jesus transformando, Jesus fazendo grandes coisas. Judas viu, mas Judas permaneceu, ou melhor, Judas mudou, mas mudou para pior. Glória a Deus. Foi o que, cara? Então Deus seja louvado, irmãos. Eu não vou poder concluir essa mensagem, mas que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que Ele derrame chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família em nome de Jesus. Deus abençoe.